Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar agora sobre a importância de se estudar Grécia e Roma a partir da noção de coisa pública ou res publica. Olá pessoal, então a gente vai falar um pouco isso hoje, né? Essa noção de res publica e essa importância de estudar Grécia e Roma. Pelo seguinte, pessoal, muita pergunta às vezes, né? Por que se estudar aí a antiguidade clássica, né? Estudar uma coisa que está tão distante da gente, a gente vai seguir uma carreira técnica ou a gente vai seguir uma carreira lá nos vestibulares que não tem nada a ver com isso aí, né? Então isso não vai fazer parte da nossa vida. Mas é o seguinte, pessoal, você está inserido numa sociedade que tem como característica ser marcada pela política, né? E, pessoal, essas noções de política, elas vêm de lá da antiguidade, tá? Elas foram sendo modificadas e elas não são exatamente a mesma coisa que eram na antiguidade, mas lá começou tudo isso, né? Então, pessoal, não importa a carreira que você vai seguir, você está inserido numa sociedade que é política, tá? Essa sociedade, ela tem aí formas e sistemas de governo, ela tem a separação, inclusive, entre aquilo que é coisa pública e aquilo que é coisa privada. E aí é o ponto que eu queria chegar. Porque a noção de res pública tem a ver com essa questão da coisa pública. Coisa pública, pessoal, res pública, é aquilo que fundamenta a república. Pessoal, significa o seguinte: existe uma separação daquilo que é seu e aquilo que é público, que é de todos. Então, desde Roma já existe essa noção, né? Então, quando a gente fala lá do Senado, quando a gente fala dos cargos dos tribunos da plebe, quando a gente fala dos aquedutos, quando a gente fala dos templos, quando a gente fala das estradas, tudo isso, pessoal, é coisa pública, enquanto a moradia das pessoas, o comércio que as pessoas exerciam, eram, então, coisa privada, ou seja, coisa particular. Então, eles tinham já muito claro essa noção de coisa pública e coisa privada. Lá na frente, nós vamos ver, quando a gente estudar o Império Bizantino, que no Código Justiniano já tinha também aí uma apropriação dessa ideia, dessa separação entre coisa pública e coisa privada. Então, pessoal, é necessário compreender isso, porque quando as pessoas falam de política, principalmente aí no nosso tempo, elas tendem a pensar que a política se concentra na questão de se o sujeito é corrupto ou não, né? Claro que a corrupção, a questão do combate à corrupção é muito importante, mas a política, ela vai muito além dessa questão, né? Então a política tem as formas de governo, os sistemas de governo, como eu já falei, tem a questão da separação da coisa pública e coisa privada, tem a questão dos três poderes, que nós vamos ver lá na frente, nos outros anos. Então, pessoal, a política, ela é bastante ampla, e se a gente não compreende o que veio aí da antiguidade e como isso veio se modificando, nós não vamos ter uma noção básica aí do funcionamento da própria sociedade atual. Por exemplo, pessoal, né, pegando o gancho aí para falar da Grécia, quando nós falamos da Grécia, nós falamos da democracia, falamos da cidadania, e ser cidadão naquela época era fazer parte da política da cidade-estado. O que era a cidade-estado? A polis, tá? Então vocês estão vendo aí, a polis, pessoal, é aquilo que fundamenta a própria política da cidade. Então ser cidadão era isso, era pertencer a esta situação. Precisamos ter essa noção, pessoal, essa noção aí de que a antiguidade deixou muitos valores que são de longa duração. Nas aulas presenciais ainda, no começo do ano, eu tinha falado para vocês um pouco lá quando nós estávamos falando sobre as ferramentas do historiador, eu falei para vocês, pessoal, sobre o Fernando Brodel, e aí eu falei das durações, falei da breve, média e longa duração. Então, basicamente, falei para vocês que a breve duração tem a ver com os acontecimentos mais rápidos, principalmente da política. A média duração tem a ver com a questão da economia e a longa duração tem a ver com os valores que são mais permanentes, né? Então, por exemplo, a questão da cultura. O que acontece, pessoal, quando a gente fala aí dessas noções de política, é que quando a gente fala, por exemplo, dos acontecimentos políticos, eles são muito rápidos, eles realmente estão na breve duração. Só que quando nós falamos dos conceitos da política, eles estão mais inseridos na longa duração. Quando a gente fala de monarquia, república, pegando esse histórico lá de Roma, e quando a gente fala da cidadania e democracia, pegando esse histórico lá da Grécia, eles são de longa duração. Então nós precisamos ter essa noção, pessoal, essa noção de que a política, ela é bastante ampla, e sem a antiguidade nós não compreendemos o funcionamento dela. Então, pessoal, basicamente era isso. Nós precisamos ter essa noção aí do funcionamento da política, aproveitando aquilo que nós estudamos na antiguidade. Quando a gente estuda história, no fundo, o objetivo é sempre compreender a sociedade atual. Então, tudo aquilo que nós estudamos de antiguidade, ou de idade média, ou de idade moderna, ou até mesmo na idade contemporânea, que é a nossa própria idade, é para compreender o nosso próprio tempo. A questão, pessoal, é fazer a separação daquilo que nós somos em relação àquilo que já se foi. Só ter essa compreensão daquilo que nós nos tornamos se nós estudamos aquilo que nós não somos mais. A aula que vem a gente continua. Então, obrigado e até a próxima.